Nós voltamos então nesse último bloco, ainda conversando com o professor Dr. Alexandre Silva, falando sobre o Rio Doce. Sobre ainda a questão lá de Mariana, o senhor disse que grande parte, né, dessa lama está lá, né, pelo menos em uns 70%. Essa chuva é boa? Vai lavar isso? Quanto que isso vai parar? E qual que é a indicação? E como que o senhor tem visto também os trabalhos que estão sendo feitos especificamente através da Justiça para poder se resolver esse problema lá em Mariana? Diego Márcio, a situação é a seguinte, quando rompeu essa barragem, né, existia um discurso com relação a torcer para iniciar as chuvas para poder carrear esse material logo para o mar, né, e no mar já promover a dispersão desse material. Só que não é bem assim, né, porque grande parte do material ainda está solto lá naquela região, lá naqueles vales. E quanto mais intensas as chuvas elas ocorrerem naquele vale, mais material vai ser deslocado para dentro da bacia do Rio Doce especificamente. Um outro agravante que nós temos nisso tudo são as próprias PCHs que nós temos ao longo do Rio Doce, as pequenas centrais hidrelétricas. Esses lagos das centrais, eles provavelmente estão com alto nível de deposição de material no fundo. E com as chuvas intensas, com a vazão do rio aumentando significativamente, eles são obrigados a abrirem as comportas, né, para dar vazão a essa água, e automaticamente todo esse material vai ser translocado. Então a gente pode ter, vamos pegar o caso aqui de Baguari, obviamente que na vinda dessa lama, muita coisa ficou ali sedimentada, um pouco sedimentada, e agora tem que abrir. Então isso agora vem com, talvez até com mais força ou em quantidade maior, a gente pode pensar assim? É uma outra grande incógnita para a gente, porque a ideia é o seguinte, nós ainda não temos ideia de quanto de material que está depositado no fundo do leito do Rio Doce, e nem nas barragens. Nós temos apenas uma hipótese, mas não temos ainda um dado mais concreto. Por quê? Porque ainda tem muito material descendo. Então não adianta eu fazer uma avaliação hoje, daqui a 2 semanas, essa composição ela pode ser alterada por conta do movimento do material. Então, o que nós preconizamos hoje? As ações elas têm que começar lá em cima. Esse material está lá, isso é uma realidade lá. Não adianta querer tirar o material de lá, isso não existe. Ou fazer barreira de contenção, não. Tem que haver uma recomposição paisagística daquela região. O perfil paisagístico mudou. Dá para ver, se você pegar uma foto antes e uma foto depois, você vê que aqueles vales, eles realmente desapareceram. Então, dificilmente aqueles vales serão recuperados. Então, o que tem que ser feito? Fazer um trabalho de reestabilização ou estabilização daquele material utilizando vegetação, utilizando plantas, leguminosas, espécies nativas, espécies herbáceas. Por quê? Porque a raiz das plantas, elas conseguem estabilizar o material. E aí sim, com aquela vegetação formada, toda a água que descer naquele vale, né, não vai mais carrear partículas. Vai ser filtrado. Vai ser filtrado. Como um filtro. Exatamente. As raízes vão funcionar segurando essas partículas, vão criar poros, facilitando a passagem da água, sem movimentação de partículas. Aí sim, nós temos que começar a pensar a trabalhar a recuperação do Rio Doce. Porque enquanto eu não segurar essas partículas lá em cima, não tem como eu pensar na recuperação do Rio Doce. Quer dizer, tem que garantir uma floresta lá para segurar lá e esquecer isso por lá, para que você possa pensar no que você vai fazer de lá para cá até chegar na bacia do Rio Doce. Exatamente. Vai ser um desafio muito grande, porque você tem um material de altíssima densidade, material que está muito compactado, então não é simplesmente abrir uma cova e plantar, não. As plantas vão ter muita dificuldade, então tem que ter uma preparação muito específica para que essas plantas possam se estabelecer e criar um novo microclima naquele vale ali, né, para poder criar essa estabilização. Então eu acredito, se eles começando de uma forma mais intensa, de uma forma técnica, utilizando tecnologia no desenvolvimento, eu acredito que de 8 até uns 8 anos eles consigam uma estabilização muito boa daquele material. E daí para frente a própria mata e o próprio desenvolvimento, a matéria orgânica, ela vai tratar de estabilizar o restante do material. As ações dos órgãos governamentais e da Justiça em relação a essa tragédia, qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha, eu vejo muita discussão, né? Muita conversa, todo mundo falando em dinheiro, 1 bilhão para cá, 20 bilhões para lá. Eu não sei se esse é o foco agora. Eu acho que a cobrança
da Samarco. Eu acho que a Samarco já deveria ter iniciado esse processo, ou seja, esperar o quê? Não tem mais o que esperar. Ela está fazendo a ação social dela, dando a questão das bolsas para os pescadores, fazendo uma série de... hotel, começando a resolver as questões da casa, que isso é emergencial, né? Isso é o marco zero. O outro ponto, fazer a contenção daquela barragem que está vazando, evitar que outra barragem se rompa, isso é fundamental, né, que isso aconteça, mas paralelo a isso, ela já deveria estar tratando a recuperação da bacia. E começando aonde? Lá naquele vale que está todo arrebentado, que está completamente descaracterizado. Parece que eles iniciaram esse processo, mas eu estou achando o processo ainda muito lento, eu acho que pelo potencial da empresa, ela já deveria estar trabalhando de uma forma mais intensa. E o Ministério Público, eu acho que não cobrando dinheiro, mas cobrando ação da empresa. Eu acho que não tem que a empresa passar dinheiro para o Ministério, para quem quer que seja, para aí sim tomar, não. Eu acho que a empresa tem que tomar a frente. Ela que tem que fazer. Consertar o que isso, estragou. Responsabilidade dela. E aí sim, ela convocar os órgãos das universidades, convocar a Embrapa, e aí sim, falar o que nós temos que fazer. Ó, nós vamos fazer isso, isso, isso. E ela ser responsável pela recuperação. E o Ministério Público na fiscalização do processo. Mas não essa exigência financeira para que outros órgãos trabalhem. Eu acho que a Samarco tem que comandar o processo. E é isso que eu estou sentindo falta, essa ausência de ação da empresa com relação ao processo de recuperação ambiental. Voltando agora para o Rio Doce, as chuvas aí dos últimos dias. Nesse cenário todo, né, histórico, até a questão da Samarco, da tragédia, essa cheia do Rio Doce, enchente agora, nesse contexto, o que representa essa chuva agora para o dia a dia, a continuidade dessa saúde precária do Rio Doce? Mais um dos nossos temores nos sobreveio, né? Ou seja, tivemos uma seca histórica. E há quanto tempo que a gente não tem enchente em Valadares, né? Já tinha uns 4 ou 5 anos que esse rio não atingia valores, né, níveis, cotas de enchente, né? E só ontem, aqui, eu não vou falar nem da bacia como um todo, mas só aqui na região de Valadares, a estação do IMET, que fica ali na Cidade dos Meninos, na BR-116, registrou 155 milímetros de chuva. Quase... Isso representa o quê? 90% do que era esperado para o mês inteiro choveu em um único dia aqui em Governador Valadares. Então, assim, a questão climática, hoje ela é muito variável. Hoje você tem a ação do El Niño, né? O que nós estamos sofrendo hoje aqui é a ação do El Niño. É a zona de convergência que acabou subindo um pouco mais. É muito raro ela passar aqui nessa região, mas dessa vez ela passou aqui na região, deixando essa quantidade monstruosa de chuva ontem, né? Então, assim, e o rio ele já está com a calha muito assoreada. Então, o que acontece? Qualquer chuva na cabeceira, isso vai tender às enchentes aqui. Só que agora é enchente com lama, né? Enchente com lama. É com um material que está entrando dentro da casa das pessoas que você não sabe especificamente qual é a composição. Eu vejo toda a campanha, né? Não encostem na água, não toquem, não usem a água. Para algumas pessoas não tem jeito, elas vão ter que entrar nessa água, né? Ou pelo menos sair da água molhando o pé. Exatamente, porque a água agora está dentro da casa delas, né? Olha a situação que nós estamos vivenciando. Realmente, nós precisamos de uma ação conjunta, uma ação muito, muito pesada dos órgãos públicos, da própria empresa, da sociedade civil aqui na bacia, porque cada um tem seus problemas. O Sul está com seu problema lá de enchente, várias cidades, Londrina perdeu mais da metade de suas pontes por conta do excesso de chuvas. Então eles têm um problema deles lá e nós temos o problema nosso aqui. Se nós não nos dedicarmos aos nossos problemas, não serão as pessoas de fora que vão se dedicar. Nós temos que fazer o nosso papel, a sociedade, os prefeitos, o próprio governador do estado tem que agir com relação à empresa, cobrar da empresa não dinheiro, mas cobrar da empresa ação, que é isso que eu estou sentindo falta. Ok, professor, muito obrigado pelas informações. São informações difíceis, né? Mas a gente fica mais esclarecido, principalmente da questão histórica e desse momento atual e que ainda há muito se fazer pelo nosso Rio Doce. Ok, Gilei. Muito obrigado pela oportunidade, aos espectadores, e até a próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Fique um pouco aqui. Obrigado também pela sua audiência e até o nosso próximo programa.